Shalom! Hoje nós vamos começar a nossa terceira aula do curso Introdução Bíblica. E antes de começar, quero te convidar a fazer uma oração. Feche os seus olhos, se você puder, e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estudar mais da Tua Palavra. Senhor, colocamos a nossa mente, o nosso coração totalmente disponíveis a Ti. Nos abençoa, nos direciona e que o espírito de sabedoria, de entendimento possa orientar esta aula nesse momento, nos trazendo entendimento, nos trazendo conhecimento da Tua Palavra. Entregamos tudo diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pegue então o seu caderno, caneta, para fazer anotações. Como surgiu a Bíblia? Como se deu a origem da Bíblia? Vamos começar então com a palavra Bíblia. Por que essa palavra? Para designar as escrituras sagradas, tanto de cristãos quanto de judeus. Por que a palavra Bíblia? A palavra Bíblia tem origem no grego e vem da palavra biblion ou biblos. O que significa isso? Bem, trata-se de uma cidade que está lá até hoje, no Líbano. É uma cidade fenícia que se situa no Líbano e é uma cidade portuária. Então, naquela época, na época antiga da formação da Bíblia, essa cidade portuária ela era responsável por exportar papiros para a Grécia. E papiros, como você já deve ter ouvido falar, é um material vindo de uma planta egípcia, onde era utilizado esse material para fazer escrita. Então era o papel da época, era o papiro. Então se usava esse material para várias outras coisas, mas se usava para escrever, para desenhar. Então o papiro era exportado para a Grécia, por isso esse porto se chamava Biblos e a cidade Biblos também. Assim foi dado à Bíblia Sagrada o nome de Bíblia. E por quê? O que significa Bíblia? Significa livros ou rolos. Então, por isso tem esse nome. Vamos lá. A Bíblia, ela surgiu ao longo de um processo, Foi um processo onde ela foi sendo formada aos poucos. Foi sendo reunido vários escritos, textos, é um compilado de escritos. A Bíblia, ela foi transmitida de forma oral e de forma escrita. A forma oral era aquela forma que era passada de geração para geração, de pai para filho, porque naquela época não havia ainda a escrita e quando começou a acontecer era uma coisa muito escassa, nem todos sabiam escrever, era uma escrita ainda muito primitiva. Então a tradição oral era passada de pai para filho, geração após geração. E essa tradição era tão forte que era dessa maneira que se passava todo e qualquer conhecimento e esse conhecimento se perpetuava, Então, vamos ver o Antigo Testamento, ele foi escrito ao longo de um período de aproximadamente 1000 anos. Olha bem, desde Gênesis até Malaquias, um período de 1000 anos para ser escrito. Todos esses livros que compõem hoje a Bíblia. Já o Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de apenas 100 anos. Olha que diferença. Significa que foi um período relativo a 10% do tempo do Antigo Testamento. Só uma observação, eu não gosto de falar Velho Testamento, nem Novo Testamento, e sim Antigo Testamento. Por quê? Quando a gente fala velho, parece algo que está ultrapassado,
algo que está obsoleto. E a Bíblia está longe de ser ultrapassada. Pelo contrário, é um livro que se renova. Então eu gosto de falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Testamento significa aliança. É a palavra que melhor traduz testamento, é aliança. Então, Antiga Aliança e Nova Aliança. Bem, a tradição religiosa, né, assim como nós, acreditamos que a Bíblia ela é um livro sagrado, divinamente inspirado por Deus, enquanto que os estudiosos consideram que a Bíblia é um trabalho coletivo, baseado em lendas e histórias da terra de Canaã, né? Então nós cristãos acreditamos que a Bíblia é realmente um livro sagrado. Ela tem autoridade divina. O processo de formação da Bíblia foi a compilação de textos, né? Ocorreu de forma gradativa, com diferentes autores, cerca de 40 autores, e também comunidades contribuindo ao longo de séculos e séculos. Nós percebemos que nesse processo de formação da Bíblia, a sabedoria de Deus não permitiu que a redação da sua palavra ela fosse assim determinada por algumas classes de pessoas. O próprio tempo de 1000 anos para ser escrita, só a parte do Antigo Testamento, preservou as escrituras sagradas de serem deturpadas, né, ou serem usadas para certos interesses particulares de governos, de reinos, de instituições, porque, veja bem, um período tão longo não poderia sustentar interesses de pessoas particulares, porque é muito tempo, não é verdade? Alguém não sobrevive durante tanto tempo. Então, governos se levantam, governos caem e a Bíblia continua ao longo da história sendo escrita. Então, ela vence tudo isso daí, né? Interesses temporais, interesses particulares, interesses que não teriam nada a ver com a vontade de Deus. Do ponto de vista literário, a Bíblia é uma coleção de fragmentos que conta a história do povo de Israel. Isso no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, é a história que vai relatando, vai contando o início da história da igreja cristã, a partir da revelação de Jesus Cristo. Esses fragmentos da Bíblia foram aos poucos sendo reunidos, juntados e então transformados em livros. Foram recolhidos em épocas, em lugares muito diferentes, né? Muitas vezes apresentavam assim narrativas parecidas, semelhantes, mas vistas e contadas por ângulos diferentes, de acordo com o contexto do qual cada um deles foi escrito. O resultado dessa obra-prima é a produção de um livro fantástico, onde o próprio povo conta a sua história, à medida que Deus se revela em cada um dos livros. A beleza, a simplicidade da Bíblia nos dão a impressão de que tudo nela nos é familiar. E isso é uma característica muito peculiar da Bíblia. Vamos lá, vamos começar a ver aqui a época que cada livro foi sendo escrito, redigido, né, estabelecido. Vamos lá, os livros proféticos. Vamos ver primeiro o primeiro rolo contendo uma coleção de livros. O primeiro rolo que deu origem à Bíblia foi o Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto com os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, olha lá, o Pentateuco, que maravilha, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia.
E em seguida vem os livros proféticos, os profetas, que vai de Josué até o livro de Reis. Olha que coisa interessante. Agora nós vamos colocar, pode anotar aí, nós vamos falar do ano que vai sendo escrito, os anos que vão sendo escritos esses livros da Bíblia, esses primeiros livros da Bíblia, né? Então nós vamos vendo de Gênesis a Deuteronômios, né? O Pentateuco, 450 anos antes de Cristo. Em seguida, vem os livros proféticos, que vai de Josué a Reis. No ano de 200 a 100 antes de Cristo surge a primeira versão da Bíblia, que é a versão da Septuaginta. Essa versão vem de essa palavra Septuaginta vem do latim, porque significa 70. Por quê 70? Porque 72 sábios judeus foram selecionados a dedo para traduzir os textos bíblicos que eram originalmente escritos em hebraico, em aramaico, foram traduzidos para o grego pela primeira vez. Então, tinha que ser uma tradução que tivesse de acordo com os costumes, a melhor tradução possível. Então, tinham que ser sábios judeus que traduziriam do hebraico para o grego, trazendo ali os sinônimos, as palavras comparativas, né? Então, esses sábios judeus fizeram isso em Alexandria. E essa Septuaginta já continha o cano atual, os livros atuais do Antigo Testamento. E foi justamente essa Bíblia que foi usada por Jesus. É bom nós lembrarmos que na época de Jesus não existia o Novo Testamento, né? A Nova Aliança, só existia a Antiga Aliança. Bem, nós vamos vendo que vamos ver agora um pouquinho do Novo Testamento. O Novo Testamento. Os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas do apóstolo Paulo, que foram escritas entre 50 e 64 depois de Cristo, da nossa era, né? Então, as cartas de Paulo vão surgindo aí nesta época, 50 a 64 depois de Cristo. Agora, entre o ano 65 e 85, começam a aparecer então os escritos dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, também de Atos dos Apóstolos e também as epístolas de Tiago e de Judas. O evangelho de João só de 90 a 100 depois de Cristo, vem os relatos de João. Agora, olha que coisa interessante. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Como eu falei aqui, cartas de Paulo, 50 a 64 depois de Cristo. E os evangelhos começam a ser escritos a partir de 65 depois de Cristo. E isso é uma coisa muito boa. Por quê? Porque as cartas de Paulo, elas trazem uma coerência, uma sintonia total com os evangelhos, mesmo tendo sido escrito antes dos evangelhos. Então demonstra que verdadeiramente Paulo traz a revelação de Jesus. Ele recebeu a revelação de Jesus, foi inspirado ao escrever essas cartas, porque elas estão em perfeita sintonia com o que é escrito depois nos evangelhos. Isso é muito bom, porque a Bíblia ela vai se confirmando, ela vai se completando. Mesmo que um escritor não soubesse o que o outro estava escrevendo, eles estavam escrevendo basicamente a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, em detalhes e em momentos diferentes, mas escrevendo a mesma história. A Bíblia fala
da história da salvação, do início ao fim. Nós vemos que entre o ano de 95 e o ano de 110, mais ou menos, estão as cartas sendo escritas, as cartas de Timóteo e a carta de Tito. As cartas de Paulo foram escritas antes, né, como eu falei aqui, bem antes. A Bíblia, ela tem muitas histórias. Ela tem história do povo de Israel, história de estrangeiros, ela tem poesia, ela tem as leis civis, ela tem cânticos, ela tem orações, profecias, tem o livro de revelações. E à medida que nós conhecemos mais a Bíblia, nós temos a sensação de estar conhecendo o próprio Deus, porque ele vai se revelando, vai revelando o seu caráter, a sua natureza, a sua vontade para a humanidade. E nós vemos que nós vamos desvendando a história do universo, a gente vai desvendando a natureza e ao mesmo tempo vamos descobrindo a nossa identidade em Deus. Lá no Salmo 119, 105, eu quero deixar aqui para você, diz assim, olha: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós vamos falar um pouquinho agora do cânone bíblico. Cânon, né? Em hebraico vem da palavra cané, que significa vara de medir, instrumento de medir. Então, os cânones são aqueles livros que foram selecionados como sendo os livros sagrados, os livros que deveriam estar na Bíblia Sagrada, constar como sendo livros inspirados por Deus. E a seleção desses livros, ela foi feita de forma bem rigorosa, num processo lento também, né, através dos concílios da igreja, e então foi sendo definido a lista oficial de livros que compõem a Bíblia como ela é hoje. Na Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros ao total. Já a Bíblia católica, ela conta com 73 livros. Como eu falei, ela foi definida num processo, né? Mas o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, foi um marco muito importante que vem trazendo também a definição dos cânones bíblicos. Vamos lá então, como é que começou a formação do conteúdo da Bíblia, né? Primeiramente, nós vamos lá nos cânones bíblicos, a formação primeiro começou com o conteúdo bíblico que deveria entrar, os 5 primeiros livros, começou com os 10 mandamentos. A gente sabe que Deus, ele providenciou os 10 mandamentos ou as 10 palavras, revelando a Moisés no alto do monte Sinai. Moisés, ele se retira, fica ali conforme a ordem de Deus, durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, fica a sós na presença de Deus e recebe a revelação dos 10 mandamentos. Isso está narrado lá no livro de Êxodo 31, 18 e também em Deuteronômio 10, 45. O próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés para que ele então desse testemunho da aliança entre ele, o próprio Deus, e Israel. As leis de Moisés também estão ali, compõem, né, esse cânone bíblico.
as leis de Moisés escritas num livro e postas ao lado da arca. Esse relato está lá no livro de Deuteronômio 31, de 24 a 26. Cópias desse livro que foram tiradas, está lá em Deuteronômios 17, 18. Vamos aqui a outros relatos na Bíblia que mostram que já estavam sendo escritos os livros que foram colocados como fazendo parte dos livros sagrados. Lá em Josué 24, 26 fala sobre os acréscimos de Josué feito ao livro. Em Samuel escreveu num livro e colocou diante de Deus. Isso está relatado em 1 Samuel 10, 25. 1 Samuel 10, 25. Este livro já era bem conhecido 400 anos mais tarde, 2 Reis 22, do 8 ao 20. Estamos falando do processo de formação da Bíblia. Esdras leu este livro de Deus em público. Está narrado em Esdras 7, 6, Esdras 7, versículo 6 e Neemias 8, versículo 5. Isaías foi escrito mais ou menos lá em 740 a.C. e fala do livro do Senhor. Isaías fala isso lá em Isaías 34, 16. Em 726 a.C., os salmos já eram cantados. Olha que coisa impressionante. Isso está relatado em 2 Crônicas 29, 30. Como nós sabemos, o livro de Salmos é um livro de cânticos. Não, foi um livro feito como se fosse um inário, né? Todos os salmos ali, na realidade, são cânticos de louvor e de adoração a Yahvé. Daniel, que foi escrito mais ou menos em 553 a.C., refere-se aos livros. Diz assim: eram os rolos das escrituras da época. Está lá em Daniel 9, 2. Neemias, que foi escrito mais ou menos em 445 a.C., encontrou o livro da genealogia dos judeus que já haviam regressado do exílio. Está em Neemias 7, 5. Nos dias de Esther também havia um livro que estava sendo escrito. Isso está relatado no livro de Esther 9, 32. Encontramos profeta citando outro profeta, do que se deduz que havia mensagem escrita. Em Miqueias 4, de 1 a 3 e Isaías 2, de 2 a 4. O Novo Testamento traz aproximadamente 300 citações dessas escrituras sagradas ensinadas, lidas nas sinagogas, né, entre o povo, já eram consideradas como sendo o livro sagrado, a palavra de Deus, conforme o próprio Jesus confirmou. Ele disse assim, lá em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha, o livro, o cânon hebraico, né, a organização da Bíblia hebraica é diferente da nossa. E embora ela tenha os mesmos livros do Antigo Testamento, elas estão numa ordem diferente, né? Então nós vemos lá, estão divididas por assunto: lei, profetas e escritos. Os livros da lei são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros que compõem o Pentateuco. Os profetas são 8 livros: Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os escritos já são 11 livros:
Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Que coisa tremenda! Então você vê que são 24 livros que compõem o cânon hebraico. E são exatamente os mesmos que compõem o nosso Antigo Testamento, tá? Só que os nossos estão divididos em 39 livros. Que maravilha, né? Nós vamos continuar falando deste assunto, da formação do cânone, mas nós vamos deixar isso para um próximo momento. É importante nós sabermos que a formação do cânon bíblico, ele foi um processo rigoroso, um processo lento, mas um processo muito sábio, aonde Deus ele encerrou, usou homens, pessoas para que só pudesse estar fazendo parte da Bíblia Sagrada como nós conhecemos hoje, aqueles livros que realmente foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Assim como cada livro da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, outros livros que muitas vezes foram até livros que traziam história do povo de Deus naquela mesma época, não entraram no cânon bíblico, porque só entrou aqueles que foram considerados livros espirituais, com inspiração divina. Nós vamos dar continuidade a esse assunto na nossa próxima aula, a formação do cânon bíblico. Eu quero dizer que foi uma honra, foi um prazer estar aqui com você mais essa aula e que nós vamos avançar no conhecimento do Senhor. Olha, se você gostou, se você foi abençoado com essa aula, então se inscreva no canal, dê um like aí, curta, compartilhe com seus amigos, irmãos, com as pessoas que fazem parte da sua igreja e então vamos avançar no conhecimento do Senhor. Até a próxima e que Deus te abençoe.